Shalom, shalom, meus irmãos, Erev Tov, boa noite. Que Deus possa abençoar a você e a sua família em nome de Yeshua. Bom, como eu disse anteriormente em outra postagem, eu estarei retomando o trabalho ah, que eu fazia no YouTube, no meu canal no YouTube, aqui no Facebook, no Instagram, de estudos da Escritura, não é? Tentando trazer para os irmãos, como eu sempre bem passei para vocês de forma bem clara, né? O objetivo sempre foi esse, tentar trazer para os irmãos o Evangelho, a palavra da verdade da forma mais pura possível, ou seja, sem qualquer influência religiosa ou pensamentos religiosos, trazer os textos na íntegra, conforme realmente são, no original, né? Estarei também fazendo estudos sobre erros de traduções, acréscimos, né? Textos que foram e palavras que foram acrescentados na Bíblia, né? Conforme os anos foram passando e as traduções foram mudando, isso aconteceu infelizmente, não é? E estarei trazendo aí um bom conteúdo, né? Para os irmãos com o objetivo de sermos aperfeiçoados na Escritura, tá? Então, que vocês possam acompanhar lá no YouTube, né, os vídeos lá, ou aqui pelo Facebook, ou no Instagram, né, ajudar a compartilhar quando possível, né, se quiserem, tá ok? Bom, estarei lendo aqui Hebreus capítulo 5, né, que é o capítulo base que nós vamos usar para falar, né, de um determinado assunto hoje, né, nesse vídeo. Como eu sempre fiz, os meus vídeos não são longos, né, 15, 20 minutos, não chega nem a 25 minutos, meia hora. São vídeos pequenos, porém bem objetivos. Eu tento trazer a informação de forma bem clara. E, como eu sempre disse, se tiverem dúvidas, perguntas, sugestões, deixe no comentário, me entre em contato comigo no privado, quem tem meu WhatsApp, fala comigo, tá? Que eu estarei aberto a ouvir os irmãos, a conversar, enfim. Então vamos lá, Hebreus capítulo 5. Todo o capítulo 5, ele não é muito longo, tá? Estarei lendo aqui. Se você está com alguma Bíblia aí e quiser acompanhar, pode acompanhar. Porque todo grande sacerdote tomado no meio dos homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes ao Eterno, para que ofereça dons e sacrifícios pelas transgressões, podendo ele compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, uma vez que ele mesmo está rodeado de fraqueza, e por esta razão deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, oferecer sacrifício pelas transgressões. Ora, ninguém toma para si esta honra, senão quando é chamado pelo poderoso, como foi Arão. Assim também, Cristo não se exaltou a si mesmo para se fazer grande sacerdote, mas o exaltou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também em outro lugar diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua reverência, ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo pelo poderoso chamado grande sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Sobre isto temos muito o que dizer, mas de difícil interpretação. Uma vez que vos tornastes tardios em ouvir, pois com efeito quando devieis ser mestres, devido ao tempo decorrido, tem novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercidas para discernir tanto o bem como o mal. Bom, e aqui nós entramos no assunto de hoje, né, concernente
ah, concernente à palavra da verdade, ao Evangelho. Né? Nesse capítulo 5, o apóstolo Shaul, Paulo, ele nos traz aí algumas informações com relação ao Messias, com relação a Yeshua, a Jesus. Mas não vamos falar sobre o que ele traz sobre Jesus, e sim sobre o que ele traz depois, né, aos fiéis dessa época. Né, aos fiéis dessa época. O que ele diz aqui? Ele diz o seguinte, olha, após ele narrar toda essa situação com relação a Cristo, né, dele ser grande sacerdote, o que ele diz aos fiéis dessa época, a palavra da verdade? Ele diz o seguinte: pelo tempo que vocês já têm, trazendo aqui em outras palavras, não é? Pelo tempo que vocês já têm de trajetória, de caminhada, de conversão, de estudo concernente às coisas com relação a Yeshua, com relação à Escritura, com relação à Torá, enfim, né? Vocês já deviam ser adultos no conhecimento. Vocês já deviam ser mestres, professores, líderes. Porém, vocês ainda são crianças no entendimento. E ainda se comportam como crianças. E eu, como apóstolo, querendo passar a vocês um alimento mais sólido, uma coisa mais profunda, um conhecimento mais profundo, não posso. Vocês ainda estão necessitados de leite. Vocês não suportam um alimento mais sólido. E é nesse ponto que vamos focar aqui. Tá? Isso é um problema sério. Tá? Isso tem acontecido atualmente. Problema seríssimo. O povo não suporta mais a palavra da verdade, não suporta mais o Evangelho. Existem profecias, é claro, que nos dizem que isso aconteceria, não é? Mas nós temos que, na medida do possível, combater isso. Então as pessoas já não suportam mais um alimento mais sólido, uma coisa mais profunda. E é sobre isso que Paulo está falando aqui. Paulo está dizendo aos crentes dessa época, a esta congregação, que eles devem crescer no conhecimento. Eles têm que abandonar o leite, eles têm que sair dos princípios, da emuná, da fé. Sair de que forma? Abandonar o que aprenderam? Não é esse sair. É sair da seguinte forma: você já aprendeu os princípios, agora cresça nesses princípios. Você já aprendeu o básico da emuná, o básico da fé genuína no Messias, em Cristo. Agora cresça nisso. Desenvolva. Faça com que esse alimento seja um alimento mais forte, mais sólido, para te dar mais estrutura. Se um adulto se alimenta com leite, apenas com leite, o corpo desse adulto ele não tem os nutrientes necessários para seguir em frente, para viver a correria do dia a dia. Não tem energia, não tem ânimo, não tem força, não tem absolutamente nada, porque está se alimentando apenas com um leite, que é insuficiente. Agora, se ele se alimenta com arroz, com feijão, uma carne, e aí vamos colocar aí uma carne vermelha, um peixe, um frango, um ovo e tantos outros alimentos aí, uma série de, um conjunto aí de alimentos, tem um bom café da manhã, o corpo desse adulto tem energia, até mais do que o suficiente, para suportar a fadiga, o cansaço do dia, a correria do dia, as responsabilidades, para que possa viver, para que o corpo não fique doente, para que tenha saúde física e saúde mental também. Tudo isso a partir de alimento, uma boa alimentação. Com relação à Escritura, é a mesma coisa, é exatamente isso que Paulo está trazendo aqui. Está tudo dentro do capítulo 5 que lemos aqui. É isso que ele está trazendo para a congregação. Olha, vocês precisam parar de se alimentar apenas com leite. O que isso pode significar? Vocês precisam parar
Vocês precisam sair da superficialidade da palavra, do evangelho. Vocês precisam abandonar essa superficialidade, né? Um exemplo de superficialidade na palavra, eu não leio, eu não estudo, eu não procuro aprender sobre a palavra, eu fico apenas com o que eu ouço. Isso é superficialidade. Você aprende ouvindo, mas acabou. Só. Você não busca algo mais profundo naquilo que você ouviu, naquilo que te ensinaram. Isso é um exemplo de se alimentar apenas com leite. É uma, normalmente em um culto, né? Em um culto evangélico, em um culto cristão, né? Se tem meia hora, 40 minutos, né? No mínimo aí meia hora de ministração da palavra, que é muito pouco para se desenvolver uma coisa um pouco mais profunda. Não dá tempo, né? Não tem como. Né? Então se traz ali uma coisa, mediante o que o Espírito, né, claro, dá, se traz ali uma coisa bem objetiva, né, uma coisa um pouco mais rápida, que o povo compreenda, né, conforme o Espírito vai ministrando. Mas fica difícil de trazer algo mais profundo. Tem essas escolas bíblicas que é uma oportunidade perfeita de se trazer algo mais profundo, mas ainda assim, normalmente é o tempo de 1h30 de estudo, 1h20 de estudo, né, numa EBD, e você consegue desenvolver alguma coisa muito mais, né, do que meia hora, mas ainda assim existem assuntos que essa 1h20, 1h30 é pouquíssimo tempo, né, não tem como. Né, e existem estudos bem, momentos de estudos, além das escolas dominicais, né, que são momentos específicos para uma compreensão mais profunda da palavra. Atualmente isso quase já não é feito mais, infelizmente, né? Esses momentos assim para que nos aprofundemos na palavra quase já não é mais feito, né, pelas lideranças evangélicas. E quando é feito, poucos participam, poucos se interessam em ir, não é? E Paulo, ele, aqui no capítulo 5 de Hebreus, ele se depara com essa situação nessa congregação. E ele diverte, olha, se vocês continuarem dessa forma, vocês terão problemas. Terão problemas. Vocês não terão estrutura espiritual para suportar as batalhas espirituais diárias, para suportar os confrontos diários que sofremos com relação à verdade. Pois temos que defender aquilo que é real, aquilo que é genuíno, aquilo que de fato está escrito. Não teremos estrutura para isso. Se não sairmos da superficialidade, se não nos aprofundarmos no oceano da palavra, se ficarmos apenas no rasinho, né? Com a água cobrindo apenas os dedos dos pés, ou com a água cobrindo apenas o calcanhar, né? Ou com a água apenas até o joelho, não vai funcionar, não vai nos estruturar. Né? Até pode nos estruturar para que não percamos a salvação, né? Para que alcancemos a salvação, mas de uma forma perigosa, né? De uma forma perigosa, de uma forma que um deslizezinho sequer não terá mais jeito, né? Vamos nos desviar da trajetória, nos desviar do caminho, porque o leite não dá estrutura. O que dá estrutura é um alimento, é uma alimentação completa, né? E como que adquirimos essa alimentação completa? Não tem outro jeito. É lendo, é estudando, é estando disposto a aprender sempre, mediante as revelações que o Espírito do Criador nos dá. Não existe outra maneira. Existem pessoas que estão tentando alcançar um conhecimento bíblico, um bom conhecimento bíblico, mas de forma errada. Não quer dedicar tempo à leitura, não quer dedicar tempo à oração para que o Espírito revele
o Evangelho não querem dedicar tempo a isso. Existe, infelizmente, também a questão religiosa, né? Como eu trouxe no início do vídeo, o povo já não suporta mais que algo mais profundo seja ensinado, seja trazido. E muitos, em muitos momentos, quando traz alguma coisa, encontram uma certa resistência, né? E acabam deixando o alimento sólido de lado, ignorando, não quero continuar aqui, quero continuar nessa superficialidade, né? Não quero aprender mais. Parece que as pessoas têm medo de aprender mais. Uma coisa eu garanto, o conhecimento tem um preço. De fato, ah, quanto mais se conhece, né, e Provérbios diz isso, né? Provérbios ou Eclesiastes, não me lembro o livro agora. Mas a Escritura diz que aquele que aumenta em sabedoria, aumenta o enfado, aumenta o cansaço e aumenta a tristeza. O crescer em sabedoria, crescer em tristeza, porque você começa a ver mais claramente, a compreender mais claramente, a ouvir mais claramente. Aí você vê que muita coisa não está conforme deveria estar, não está conforme a palavra da verdade. Então, quando Paulo ele refere estas palavras a esta congregação, era exatamente esta a mensagem que ele estava tentando trazer. Uma mensagem de despertamento. Olha, vocês precisam despertar. Vocês precisam buscar algo a mais. Sair dos princípios elementares da fé que vocês já receberam e buscar mais. Né? Infelizmente, muitos líderes, né, religiosos não ensinam mais o povo como deveriam ensinar. Porque povo sábio, povo entendido, povo adulto no conhecimento, não recebe qualquer coisa. Não obedece a qualquer ordem. Vê de forma clara. Vive com uma conduta reta e íntegra. E tem muitos líderes que não querem isso. Tem muitos líderes que querem, não são todos, tá? Estou falando de alguns, né? Infelizmente temos líderes que não são líderes, não é? Que só querem o lã da ovelha. Né? Isso também é bíblico. Né? Então o que estou trazendo aqui é o que está escrito. A Bíblia fala sobre isso. Sobre pastores que não são pastores. Né? Querem apenas o melhor da ovelha e ponto. Só isso. Né? Então me refiro a esses. Né? Infelizmente tem muitos desses em nosso meio, né? No meio evangélico, e eles não querem que o povo tenha conhecimento, porque senão perderão controle sobre o povo. Vivemos debaixo de um sistema, e às vezes esse sistema não prepara o povo muito bem, né, para a vida mediante a palavra de Deus. Porque aquele que vive de fato conforme a palavra de Deus não aceita qualquer liderança, não aceita qualquer palavra, não se deixa levar por qualquer coisinha, porque está sempre atento. Agora aquele que fica na superficialidade, ouve qualquer coisa, aceita qualquer coisa, se escandaliza com qualquer coisa. Não é? Infelizmente, vivemos como se fosse um círculo vicioso. Né? Eu aprendo uma coisa e é aquilo ali, eu não cresço naquilo ali, e vem a minha geração, filhos, eu passo isso, e se esses filhos começam a indagar, será, os pais começam logo a repreender, não, é isso e ponto. Você não tem que perguntar, não tem que questionar, como se não quisessem que os filhos crescessem no conhecimento. Né? E esses filhos passam para a próxima geração, isso vai passando e fica esse círculo vicioso na superficialidade da palavra. Quando um se interessa em se aprofundar, outro vem e não pode. Acha que é errado, né? Talvez por medo, talvez porque o sistema religioso o qual a pessoa fazia parte ensinou de uma maneira, e quando foi ler a escritura viu que estava
algo totalmente diferente e não vou acreditar no que está escrito. Prefiro ficar com o que eu aprendi no meio o qual eu estou. Então, são muitas coisas que envolvem muitas situações, muitos problemas, né? Mas não vamos entrar especificamente nesse assunto, que daria um outro assunto, um outro tema, né, que eu pretendo ainda trazer. Mas voltando à questão da palavra, tudo isso envolve o capítulo 5 aqui, né, o que Paulo tenta trazer a essa congregação. Vocês precisam despertar. Nós, eu, todos nós, precisamos estar atentos para isso. Precisamos de um ensino estruturado. Aproveitar os momentos de estudo que temos, como uma escola bíblica, um culto de doutrina, um culto de estudo, né, que as igrejas têm, reuniões de estudo. Enfim, temos que aproveitar esses momentos e dedicar momentos em casa à leitura, à investigação da Bíblia, para que não venhamos aí a aceitar qualquer ensino, a aceitar qualquer coisa. Venhamos combater isso de frente. De frente. Agora, tenha certeza que se você fizer isso, muita coisa vai mudar na sua vida. Na sua conduta, no seu pensamento, na sua forma de ver as coisas, na sua forma de agir, e você vai enfrentar problemas. Você vai enfrentar. Porque todo aquele que cresce no conhecimento, né, ele enfrenta problemas. Um dos preços da sabedoria é exatamente esse. E temos que saber lidar com isso. Né? Nós fomos chamados para isso. A igreja, ela foi chamada para isso. Não me refiro aqui à denominação religiosa, a nada disso. Os irmãos sabem que quando eu trago as coisas em um estudo, eu não trago nada conforme algum pensamento denominacional. Né? Eu faço parte da Assembleia, né? Eu cresci na Assembleia, congrego em uma Assembleia, mas sempre que eu trago alguma coisa, um estudo, uma leitura, eu não trago conforme pensamento da minha denominação. Também não trago conforme o pensamento de outras denominações, batista, pentecostal, não. Eu trago o texto na íntegra, contexto, capítulo e só. Né? A palavra pura, né? É o que eu tento apresentar às pessoas. É o que nós como igreja devemos fazer. Nós somos um corpo, um só, não vários, apenas um. Temos que ter um pensamento, uma visão, uma linha. Cristo é o cabeça. Né? Ele é quem né, ele sempre nos trazia isso em seus ensinamentos. Olha, vocês têm que andar juntos. Essa divisão toda que existe, deixa de lado. Vocês têm que ter o mesmo pensamento. Eu não estou me referindo aqui à questão de revelações, né? Um recebe uma revelação, outro recebe uma outra revelação e a gente vai compartilhando. Um tem uma interpretação, o outro recebe uma interpretação um pouco mais profunda e a gente vai compartilhando. Não estou me referindo a isso, né? Estou me referindo no geral, no que concerne a Bíblia, a palavra. Nós temos uma palavra, uma regra de fé, temos que seguir, temos que nos aprofundar nela, ensinar a verdade, crescer nessa verdade. É tudo isso dentro do capítulo 5. Era isso que Paulo estava trazendo à congregação aqui. Olha o que ele diz. Olha, sobre isso, ele falando de Cristo, tem um momento que ele diz assim, olha, sobre isso ainda tem muito o que dizer, só que de difícil interpretação. E eu não posso passar para vocês, infelizmente, porque vocês não estão preparados. Vocês nem querem se preparar para isso. Não querem. Posso passar para vocês. Então veja bem, né, que Deus, ele quer que a igreja cresça. Ele quer que a igreja seja aperfeiçoada. E esse aperfeiçoamento só acontece através da palavra, através da sabedoria que adquirimos na palavra, do crescimento na palavra. Se você não busca esse crescimento, você jamais será aperfeiçoado.
Se a igreja não busca esse conhecimento, a igreja jamais será aperfeiçoada. E nós enfrentamos isso na atualidade, né? Tanto dentro das várias denominações religiosas que existem, como também fora. Como vamos fazer? Aonde vamos parar se isso continuar? Se essa superficialidade continuar, se o povo continuar dessa forma, não aceitando o evangelho genuíno, não suportando esse evangelho. Parece que não se dispõem nem mais a tentar, não querem nem mais tentar. Não tentam mais. E não é essa a vontade de Deus para nossas vidas. Não é. Quantas vezes aí ouvimos da parte de Deus ele dizendo: desperta, igreja, desperta, acorda. Tem muita coisa para se fazer, vocês precisam melhorar muito. Quantas vezes eu e você, como cristãos, já ouvimos isso? Dentro de nossas congregações mesmos ou de outras aí, né, denominações. Quantas vezes? O que acha que Deus estava querendo dizer apenas para melhorar na conduta de vida? Não. Palavra, ensinamento. Não podemos ter medo de falar. Não podemos ter medo de expor. Não podemos ter medo de crescer. Não podemos ter medo de mudar de conceito, mudar de ideia. Porque o crescimento envolve isso. O alimento sólido envolve isso. Você saiu do leite para um arroz, um feijão, um fígado, uma carne vermelha. Olha só, simbolicamente isso é mudar conceitos, mudar ideias. Algo totalmente novo, diferente, porém mais estruturado, forte, para que eu cresça. Bom, que Deus possa abençoar a você e a sua família. Que esse vídeo possa ser útil para você. Tá? Novamente eu repito, YouTube, canal no YouTube, estarei sempre postando vídeos lá, aqui no Facebook, no Instagram também, tá? Retomando esses estudos, tá? Aceito, deixem ideias se quiserem. Richard, fala desse texto, estarei trazendo para vocês, tá bom? Shalom, shalom, que Deus abençoe a vocês.